Salve galera, bora aí para mais um vídeo aqui no canal, um vídeo inédito. Às vezes eu coloco uns cortes aí, tem cortes para colocar, para fazer. Mas hoje eu quero falar de um tema que eu acho muito pertinente. Eu já falei de diversas formas isso no meu canal, mas veja bem, a gente está num momento do coletivo de muita importância na questão do Brasil e tal. Então, nossa escola, o fundador de nossa escola, o mestre Bob Navarro, ele vem fazendo vídeos falando com o coletivo, no sentido de posicionar sobre questões socioeconômicas, política no geral. Então, eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de acessar nosso trabalho, seja da espiritualidade que eu chamo de espiritualista New Age. A galera tem dificuldade em prestar atenção, em valorizar nossos reais problemas, porque eles estão sempre olhando para fora, né, no sentido metafísico, preocupado com as coisas que acontecerão após a morte, por assim dizer. Eu vou ler aqui o artigo para vocês entenderem melhor. Do outro lado, você tem uma galera mais ateísta, que também não preocupa com os nossos reais problemas, porque também estão olhando para fora, estão mais preocupados com, vamos dizer assim, com as questões do espaço, né? Colonização de Marte, ida à Lua, lançamento de foguete, e assim sucessivamente, enquanto nossos reais problemas ficam de canto. Aí no meio disso tudo, você tem o cidadão comum, que na verdade acaba sendo as pessoas que mais dão valor no que tem que ser dado realmente, nos reais problemas. Portanto, eu acredito que vai acabar entendendo melhor os posicionamentos da nossa escola no geral, que diz respeito a problemas reais. Então talvez seja confuso o que eu estou falando aqui agora, mas eu vou entrar aqui no artigo, né? O vídeo de hoje é sobre realidade individual e realidade objetiva. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e enfim, vamos entender melhor. Então eu elaborei um artigo, para você ter acesso a ele, entre aí no link fixado no topo dos comentários e também na descrição. Aí você vai acessar a matéria que eu fiz para esse vídeo aqui, o artigo que eu fiz para esse vídeo. E também um outro artigo que eu fiz há muito tempo, que eu vou tirar ele de base também, para dar forma aqui no assunto. E como sempre eu falo, para quem é novo aí no canal e tudo mais, não deixe de se inscrever no canal se gostar aqui do conteúdo, deixe seu like para ajudar a propagar, e também entre aí no link fixado para você poder acompanhar tudo melhor, né? Acompanhar aqui todo o conteúdo, né? Aqui tá só o vídeo cru. Então, entrando aí no link fixado, você vai acessar a matéria que eu vou ler aqui agora, e também vai estar anexado o outro artigo que eu vou ler, que eu fiz há um tempo atrás, que tem a ver com esse assunto, né? Que eu vou falar sobre o cérebro de Deus, né, entre aspas. Aí ali tem um texto que eu fiz há um tempo atrás, e tem vídeos do mestre Bob, que é muito importante para o entendimento geral do assunto de hoje. Vou tentar ser breve, viu? Bem objetivo, passar o conceito para vocês aprofundarem, tem que ver outros conteúdos. Então lembrando que, pra quem é novo aí, eu estou citando o mestre Bob Navarro. Algumas pessoas eu sei que tem problema com esse termo mestre, mas não leve pro estereótipo, né? Pro ego. Entenda que mestre nada mais é que alguém que vê além de você mesmo, que sabe mais do que você mesmo, que tem o que te ensinar, um professor ou algo do tipo. E ele tem bagagem, ó, tem esse livro aqui de mais de 1000 páginas, para quem não conhece ainda, Luz, Onde a Verdade é a Lei, que você consegue entender tudo, desde a questão nossa histórica, binária, até a questões da consciência. A segunda parte desse livro é só sobre consciência, então é muito importante. E também esse aqui, ó, que ele é bem menor, mas que conclui. Você com esses dois livros em mão, você vai conseguir entendendo os dois livros, você entenderá toda e qualquer coisa que precisa saber, né? Qualquer lugar no tempo e espaço que você possa estudar e pesquisar para descobrir alguma coisa, você pode descobrir lendo esses dois livros. Então vamos lá, galera, sem estender muito, vamos lá entender por que a galera tem dificuldade de entender nosso trabalho, ou de valorizá-lo, ou de focar, ou de dar foco, né? Então vamos lá, eu estou me excedendo já. Então vou ler aqui o artigo que eu preparei para esse vídeo, e como eu já disse, entre no link para acompanhar. Salve galera, desde quando sintonizei nossa escola, percebi que uma grande dificuldade para o coletivo
é focar em resolver nossos problemas planetários, como diz a galera, né? Problema do planeta, né? Ou seja, os reais problemas que temos que lidar cedo ou tarde. Porque temos. Nós aqui, por exemplo, como entendemos a metafísica geral e sabemos que você precisa administrar, né, o teatro para ter vida, então a gente já lida com esses problemas reais. Mas por isso que eu coloquei, temos que lidar, né? E as pessoas que não perceberam isso ainda estão distraídas, e isso é intencional, né? O sistema ajuda nessa questão. Estão distraídos, eles ainda terão que lidar com os reais problemas, mais cedo ou mais tarde. De um lado temos os artistas, os ateístas, e do outro lado os espiritualistas da New Age, sobrando o cidadão comum no meio disso tudo. Tudo isso ficará mais claro assistindo o vídeo, que no caso é esse, onde explicarei cada ponto, lendo e explicando esse artigo, né? Por agora adiantarei esses dois lados. Então, antes de entrar na questão específica aqui, explicar e tudo mais, deixa eu falar. A ideia principal desse vídeo, eu diria, é mostrar para as pessoas que temos que focar nos nossos reais problemas, né? E nossa escola faz bem isso, né? E principalmente o nosso mestre aqui, Bob Navarro. Tanto que teve um vídeo recente, né, onde teve um incidente com o vinheteiro, para quem conhece. E quem não conhece, só entra aí que vocês vão entender melhor. Participou do Flow, podcast e tudo mais. Então ele fez uma defesa ao vinheteiro, e o mesmo agradeceu e tudo mais. Então entra na matéria aqui que eu vou deixar o print e tudo aqui certinho para vocês acompanharem. Então, muitas pessoas que se dizem espiritualizadas e tudo mais não acessam nosso conteúdo porque eles estão nessa brisa, né, de novo, de pensar no que vai acontecer após a minha vida, né, na morte, para onde eu vou, ou então em acessar outras dimensões, outras realidades, seres extraterrestres, seres dimensionais, e esquece de nossos reais problemas. Então, quando chega na nossa escola, por exemplo, eu estudo metafísica, mecânica quântica há muito tempo. Só vocês verem um canal aí, não acreditam no que eu tô falando. Pega o canal, esse canal, e maratona os conteúdos aí, ó. Entre na minha playlist e veja conteúdos pequenos, né? Tá aqui no artigo também, entra aí, minha playlist. Que aí você vai constatar por si só que eu estudo muito tempo e tudo mais. No entanto, pelo fato de darmos foco, por assim dizer, darmos atenção, não foco, porque senão causa efeito dizer não, e quem é da mecânica quântica vai dar foco, ele não sabe. Eu entendo muito bem de mecânica quântica, tem um vídeo, eu vou tudo aqui no artigo, eu vou deixar várias referências para vocês irem vendo, né? Mas aí, como a gente dá atenção para os problemas reais, aí tem que posicionar as emoções, né, que são 7/12. Então, se a gente posiciona uma emoção mais na base da ira, a galera não compreende, assim vai. Então, eles, por estar preocupado com extraterrestre, com dimensões, não sei o que, eles não querem valorizar quem de fato está explicando como solucionar nossos reais problemas, né? Então eles não valorizam por isso, por perder o foco. Então entra aí na matéria para vocês acessar os links e entender tudo que eu vou ler aqui agora, né, para dar continuidade. Então você tem de um lado a galera da espiritualidade New Age, que fica preocupado com contatos e etc, e falando que o planeta é uma prisão e que tem que escapar. Do outro você tem uma galera mais ateísta, que ao invés de focar nas questões da fome, enfim, várias questões que temos que resolver aqui, eles estão focados em exploração espacial, em resumo. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco, e já estamos falando, e é necessário que a galera entenda isso, né, para realmente lidar com o que de fato precisa ser administrado, e não ficar nessas brisas, né. Então vamos lá. Então o que acontece? De um lado, né, a gente tem os ateístas. Não dão a devida atenção aos nossos reais problemas, pois estão mais preocupados com explorações espaciais, né, como eu já disse. Ou seja, exploração do espaço, colonização de Marte, a Lua, lançamento de foguete, e assim vai. Tudo que remete a fora, né? Enquanto todo esse conhecimento, financiamento, tecnologia deveria ser investido em questões de tipo, está procurando, entre aspas, água em Marte? Por que não procura ou leva água potável para os locais do planeta que necessita, entende? Enfim, usa a tecnologia, usa esse conhecimento, usa esse investimento em coisas reais, né? Pessoas passando fome, assim vai.
Então os ateístas estão mais preocupados com o lançamento de foguete e da lua e não sei o que, tudo que remete afora e não foca aqui. Então a gente vai passando a nossa dificuldade, né, por causa disso. E por outro lado você tem os espiritualistas, New Age, que fazem quase a mesma coisa dos ateístas, só que num viés mais holístico, né? Ou seja, contato com o plano espiritual, acessar outras dimensões, contactar seres terrestres, sair da 3D, o planeta é uma prisão e etc. E todos eles tem essa problemática por não entender o que a gente sempre explica aqui, que eu foco sempre em entender que tudo é um processo. Enquanto você não entender esse processo, você vai ficar nessas brisas, né, ludibriado. É muito fácil o sistema te ludibriar diante da realidade, porque você fica preso, né, no mapa, esquecendo ou não compreendendo o que é o território, né. É um grande dizer ali da PNL, Programação Neurolinguística. Então beleza, né. Assim nossos reais problemas são empurrados com a barriga. Não pensem que isso acontece ao acaso, pois tudo é orquestrado e com direito a cronograma. Ou seja, as pessoas, até a questão que envolve sexualidade, né, tudo o sistema dele dá uma forma de orquestrar. Vocês podem ver até, para quem me conhece sabe que eu estudei muito o trabalho do professor Hélio Couto, por exemplo. Ele tem uma palestra só focada em passar esse cronograma, né, que ele mesmo fala na palestra, se não me engano, Mediunidade Mecânica Quântica. Ele fala que desde a década de 40 que começou um protocolo de emburrecimento da população. Tanto que ele fala aqui nessa sala, né, nessa palestra, por exemplo, fala aqui nessa sala tem muitas pessoas de cabelo branco, que é da minha época, por exemplo, que vai lembrar disso. Lembra lá da década de 30, 40, como que era nessa questão. Ele fala da arte, né, lembre da arte, a música e a arte no geral, o nível, né, ele cita até alguns exemplos da Bossa Nova, do MPB e assim por diante. Eu falo, compara isso com isso, né, e de fato você pode ver que foi tendo uma degradação, né, foi tendo de fato um emburrecimento na população. E como eu disse, isso não é ao acaso. Desde essa época, né, antigamente, se você não tinha TV, muito menos internet, até rádio era um pouco precário, mas já tinha rádio nessa época. Então, através desses meios de informação, o jornal, rádio e assim sucessivamente, eles iam moldando a mentalidade da população e dessa forma diminuindo, né, como é que eu falo, o valor cultural e assim por diante. E, como eu disse, tem um cronograma, tanto é que a gente fala muito disso aqui na escola. Se você ler esse livro aqui, você vai entender com o nome e tudo certinho, com ligação, como é que eu posso dizer? Você vai entender até de forma cronológica como tudo aconteceu e por que aconteceu, como assumiram o poder, quem são esses donos do mundo. Então, como eu estava dizendo, o próprio Hélio Couto tem uma palestra inteira, né, focada nisso, em denunciar esse esquema, né, falando que é um cronograma. No entanto, ele sempre deixa subentendido. Ele fala dos bancos também na palestra Suicidas Econômicos e tudo mais. Só que eles chamam eles de os negativo ou algo assim. Ele nunca dá nome aos bois. Aqui a gente já falou muito disso. Tivemos diversos canais derrubados e tudo mais. Temos até no nosso portal uma área que se chama Proibido no Sistema, justamente por ter dado nome aos bois, né? Fomos censurados de diversas formas. Então hoje em dia a gente também toma certas precauções ao falar sobre isso. A gente fala os vocês sabem quem, ou donos do mundo, mas entrem no link fixado, que aí sim no nosso portal você vai ter mais informação um pouco mais abertamente, e lendo esse livro você vai entender tudo, quem são os donos do mundo, como eles chegaram lá, e também através desse livro e desse aqui você vai entender que tudo tem um propósito de aprendizado para a população, para o ser humano, mas que nada está errado, né? Como o nosso mestre sempre fala, as estrelas não é seu caminho. Se você colocar um egípcio de 50 mil anos atrás aqui hoje, ele reconhecerá o céu, ou seja, está tudo como sempre foi, nos conformes, a simetria continua perfeita. Então, ainda que a gente tenha passado por diversos desdobramentos, esse domínio, né? Tudo está, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Tá tudo certo. O aprendizado é nosso, né? Diante da perfeição atemporal. Então, as próprias profecias bíblicas já deixava muito claro, bem claro, que tudo isso aconteceria, né? Que o mundo seria deles, mas que eles corromperiam e assim sucessivamente. Temos diversos conteúdos explicando isso. Vou dar continuidade aqui na leitura.
para não ficar mais longo que já tá ficando esse vídeo. A extrema dificuldade no coletivo que acessa nossos vídeos em perceber o quão abrangente é nossa visão metafísica, pois lidamos com problemas reais que envolvem a humanidade e a mesma nem percebe, por estarem ludibriados pelos dois lados da moeda. No lado azul, eles ludibriam com a ciência, ou seja, o lado azul seria essa parte mais ateísta. Então, através da ciência, entre aspas, eles conseguem mudar o foco das pessoas. De novo, ao invés de preocupar com reais problemas aqui, que a própria ciência deveria ajudar a solucionar através do conhecimento, da tecnologia e tudo mais, ou seja, a fome e diversos problemas que temos aí, sociais, não, estão focados, né, no lado azul, lógico, estão focados nessa exploração espacial. Enquanto no lado azul eles ludibriam com a ciência, e no lado vermelho eles ludibriam com a metafísica, né? Então, como os donos do mundo manjam muito bem, eles conhecem, né, a Cabala, né, a percepção cognitiva, eles sabem que tudo é um processo da consciência que você tem em você. Como é que eu posso dizer? Quem porta o conhecimento que controla a realidade, né, vamos falar assim. É claro que Deus é soberano, mas olhando binariamente falando, quem tem conhecimento domina e controla a realidade. Então, eles sabendo disso, eles sabem que algumas pessoas vão tender mais para um lado lógico, então eles têm que dominar essas pessoas, enquanto outras pessoas vão tender mais para um lado abstrato, e eles têm que dominar essas pessoas também. Então, eles né, como eu já disse, do lado azul eles dominam com a tal ciência, enquanto do lado vermelho abstrato eles dominam com a metafísica, ou seja, eles vão saber que algumas pessoas vão procurar espiritualidade e tudo mais. Então, é isso que eu chamo de a espiritualidade da New Age, né, da nova era. Então, aí fica nessas coisas que as pessoas ficam presas em várias teorias metafísicas, falando de contato, estudando, como que eu posso dizer, os raios dos... Enfim, uma diversidade de coisas envolvendo metafísica, estudo e não sei o que, mas na prática nunca acontece nada. Então eles mantêm essas pessoas ludibriadas, iludidas, né, dos dois lados. Aí no meio disso tudo você tem um cidadão comum, que é aquelas pessoas que de fato não tá viajando no ateísmo, na ciência, que entende? Não vai por esse viés. E também não vai pelo lado mais metafísico New Age, que existe seres, não sei o que. Não, no máximo eles estão preocupados ali com a sua religião de naturalidade, que nasceu, se for católico vai ficar ali, o evangelho vai ficar ali, mas eles estão mais focados nas questões reais, né? Tipo, a conta para pagar, ou a pessoa que está passando fome, as necessidades, né? Eles estão mais vivos. Então, de certa forma, essas pessoas acabam valorizando um pouco mais os conteúdos que fazemos mais voltado para problemas reais. Ou seja, os vídeos, as lives mais recentes do Mestre Bob, por exemplo, essa resposta, né, essa defesa ao vinheteiro. Então, eu até vi esses dias, alguém comentou no chat de uma das lives, falando que a mãe da pessoa estava adorando ver o Mestre Bob falar, e ele estava falando de coisas específicas, binárias, né? O que os tais deuses da mecânica quântica não vai focar. Entende? Porque eu conheço essa visão, vindo ali. Eles pensam assim, por exemplo, quem estudou muito ali o culto, eles entendem, tem fundo de verdade, mas para vocês abranger além, vocês têm que estudar o nosso conteúdo aqui. Mas o que acontece? Eles têm dificuldade em perceber, em focar, em entender o que é passado, porque eles pensam que a gente está dando foco pro problema. Entende? E o Hélio Couto e outros ensinam ao seguinte, que você não pode focar o problema, você tem que soltar, que aí o problema se resolve. Mas eles esquecem que os mesmos falam que todo mundo, né, Deus atua na realidade como? Através de seres, de singularidades, né, de personas. Então o que acontece? Se alguém tira o foco do problema e foca na solução, nas coisas dele, aquele problema ele vai se solucionar, mas ele não vai se solucionar sozinho. Sempre vai ter um atuante ali resolvendo todas as questões. Então, quem que vai resolver, né, as questões? Então, nesse ponto que as pessoas que pensam assim não compreendem que sim, se você foca, você causa efeitos e não. E se você solta, aquilo se resolve, mas não resolve sozinho. Então você tem que escolher de que lado você está, né? Se você vai atuar na solução desses problemas reais, ou se você vai estar naquela posição que não vai atuar diante disso, né? Aí tem as suas consequências também. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, diante desse assunto e desse vídeo em defesa do vinheteiro, eu
compartilhei ele em minhas redes, na comunidade, no Face e tudo mais, e deixei um texto, né, que ajuda muito as pessoas a entenderem, né, que é o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês, é só entrar pra vocês conferirem, ou então me seguir nas minhas redes que tá lá. Coloquei, né, ó, Lorde Vinheteiro agradece pela defesa. Aí eu, antes de colocar o vídeo e tudo mais, o print aqui descendo, eu fiz um texto para ajudar as pessoas que não entenderam ou que estão chegando a ter uma melhor visão, né? Coloquei, ó, Lorde Vinheteiro agradece pela defesa. Agora palavras minhas aqui, ó, atemporalmente falando, esquerda, vermelho e direita, azul, sempre foram perspectiva dos extremos opostos da percepção coletiva. Azul representa a lógica e vermelho a sensação, ou seja, do lado azul você fica ali com a lógica, a honra, enquanto do vermelho você fica com a sensação, ou seja, o amor. Isso é ciência e realidade, por isso os partidos têm essas respectivas cores, não por coincidência. Acontece que a população foi emburrecida propositalmente, isso não é conspiração, é fato. Tem cronogramas. Desde a década de 30, 40, que isso vem sendo aplicado através dos meios de informações e etc. Qualquer hora poderíamos falar mais de novo sobre isso. E não é o caso que agora, mas em algum momento, se for necessário, a gente pode fazer um vídeo dando mais forma nessa questão de ser um cronograma, né, as coisas que acontecem e não por acaso, né? Cadê? Qualquer hora podemos falar mais sobre isso. Uma nação, cadê? Uma nação fica forte. Caramba. Uma nação fica forte quando equilibra esses extremos opostos, plasmando assim a cor violeta. Se isso for feito em uma nação rica como a nossa, é questão de tempo e muito pouco tempo para sermos a nação rica por natureza que somos, e dessa forma cumprir as profecias bíblicas, espíritas e etc. Escolha a área da espiritualidade que já disse que o Brasil será o berço da aurora dourada de uma nova era. Então o que acontece? Eu quis dizer aqui é o seguinte, que se você pegar a Bíblia, ela já está lá profetizado há milênios, né, há muito tempo que teria uma revolução, por assim dizer, aqui no Brasil. Lá eles usam como perspectiva, né, eles falam a grande nação do norte, então você tem que usar como referência Israel lá no passado e tal. De qualquer forma vai ser aqui no Brasil. Se você pegar o espiritismo, muitos médiums, né, psicografaram ou de alguma forma canalizaram, falando que o berço da nova era seria no Brasil. A gente tem como exemplo Chico Xavier, ele falou disso. Enfim, a gente tem diversas profecias aí falando que aqui no Brasil seria o berço dessa nova era, né? Tanto que o próprio Hélio Couto, por exemplo, tem 2 palestras que chama Aurora Dourada de uma Nova Era, que é sobre essa questão também, né? Então aqui eu enfatizo isso. E ainda pontuo, né, que até um gringo, que foi um desdobramento recente, né, mais recente, até um gringo já veio para o Brasil dizendo que recebeu uma mensagem de Deus dizendo que é o Brasil que tudo vai acontecer, que é no Brasil que tudo vai acontecer. Dito tudo isso, aí eu falo, no nosso mestre Bob Navarro não tem lado político, nem esquerda, que é o vermelho, e nem direita, que é o lado azul. Ele traz o equilíbrio violeta. Se é para ter um lado, ele está do lado da justiça. Azul, honra, vermelho, amor, violeta, justiça. Ou seja, do lado azul você tem a lógica, que seria a honra. Do lado vermelho você tem a sensação, que seria o amor. Vocês podem ver aí que os partidos políticos brasileiros, por exemplo, a direita tende para a cor azul. Vocês podem ver que eles mesmos usam, enquanto a esquerda a vermelha. Por causa disso mesmo, porque vocês podem ver também, se tiver minimamente equilibrado ali, ó, sempre o lado azul, a direita tal, vai tender mais para honra, para lógica, ou seja, né, questões que mantém que conserva uma tradição que funciona, por exemplo, família, né, e todas essas coisas aí, vocês podem ver que puxa mais para o azul, tá na direita, enquanto do outro lado, do lado vermelho, puxa mais para o lado emocional, né, um lado mais abstrato, mais o coletivo, o povão, né? Por isso que muitas vezes passa por cima de tudo do conservadorismo, né? Porque é mais voltado para esse lado da revolução e tudo mais. Mas se você não tiver o equilíbrio, for extremista para os dois lados, não funciona. Vai faltar, né? Vai capengar, vai mancar, né?
Por isso que você tem que ter o equilíbrio entre esses dois lados. Aí então você plasma a cor violeta, e é disso que eu falo aqui, né? Então vamos lá, ó. Cadê? Dito isso, nosso mestre Bob Navarro não tem um lado político, nem esquerda, vermelho, e nem direita, azul. Ele traz o equilíbrio violeta. Se é para ter um lado, ele está do lado da justiça. Azul, honra, vermelho, amor, violeta, justiça. Entende? Então, de novo, de um lado você tem o azul na direita, que seria a lógica. Do outro lado você tem o vermelho na esquerda, que seria a emoção, o amor, a emoção. E o equilíbrio disso daí é plasmar o violeta, né, que é a soma das duas cores. Plasma violeta, que seria a justiça. Filho, né, a justiça é filho da honra e do amor, do pai e da mãe. Pai azul, mãe vermelho, no caso aqui, né, abstrato. Então você tem o filho, ó, violeta, que é a justiça. Mas aí eu complemento e acrescento aqui, né? Lembre-se que justiça por justiça, a dor será certa. Por isso, a misericórdia, o perdão, é exatamente disponível para quem se arrepender de seus erros e ajudar os demais a não passarem pelos mesmos erros, ou pelo menos não culparem Deus por suas próprias escolhas egoístas. Então beleza, se quiser acompanhar esse texto, entra aqui. Então o que eu quero deixar bem claro aqui é isso, que a galera precisa entender esse processo, né? Que tipo assim, o nosso país, ele é rico por natureza. Quando eu falo rico por natureza, é porque as pessoas não entendem, elas estão ludibriadas, elas pensam que o valor está no dinheiro, no papel que alguém imprimiu. Mas não, o dinheiro deveria ser, enfim, o dinheiro deveria ser, na verdade, fruto do nosso trabalho, entende? Uma forma de troca, né? A gente trabalha, a gente produz, né? Então a nossa verdadeira riqueza está no nosso solo e em ter como fazer a manutenção desse processo, de tudo que a própria natureza nos dá, ou seja, a mão de obra. Então se tivermos riquezas naturais, né? E o Brasil tem de tudo, né? Tem sol, maré, tudo que é necessário, né? Minerais, etc. Temos tudo. E a mão de obra precisa de quê? Pessoas querendo trabalhar. E temos também. Então, a junção de riquezas naturais, que a própria natureza nos oferece, e pessoas querendo trabalhar, ou seja, a manutenção, fazer a mão de obra, a junção disso tudo que deveria plasmar o que chamamos de dinheiro, que é uma moeda de troca, para você trocar serviços, né? E assim por diante. Então isso não acontece, porque, mais uma vez, as pessoas ficam divididas nesses dois lados e focadas e esquecendo dos nossos reais problemas, por estarem focadas em coisas de um lado, exploração espacial, não sei o que, colonizar outro planeta, e do outro lado quase que a mesma coisa, só que metafisicamente falando, que fica preocupado em acessar outra dimensão, não sei o que, de novo esquece dos nossos reais problemas, que seria isso resolvido assim, se a galera entendesse o que explicamos há muito tempo. Então é isso aí, ó. Entrem aí no link fixado para vocês verem o print aqui e desse texto que eu acabei de ler, e também a resposta que o vinheteiro deu. E agora, para vocês, o que precisa ser entendido então? Que tudo é um processo cognitivo, que não há fora, entende? Estude no nosso colo 7/12 Momentos Eternos, lendo o livro, esses dois livros, acessando nossos conteúdos. E por agora eu vou ler um pedaço de um texto que eu fiz há bem tempo. Esse texto está no artigo Cérebro de Deus. Eu já coloquei esse nome para a pessoa entender que como se fosse a forma que Deus pensou para que as coisas existissem. Então ali você vai entender bastante através desse texto que eu vou ler aqui agora rapidinho. E também tem 2 vídeos ali do Mestre Bob que é muito importante, que é 7 anjos versus 7/12 anjos versus 7/12 demônios, né? Por isso que eu chamei de Cérebro de Deus. Você entendendo tudo que ele explica ali, é um vídeo antigo, tá? Vocês têm que voltar no tempo, isso aí era 2016, 2017, por aí. Então, ele explica ali muito bem como forma, né? O que é esse negócio de anjo, demônio, a egrégora atemporal. E também tem um outro vídeo que é mais binário, né, que é falando sobre falando que a igreja, né, é quântica, enquanto o povo, né, vocês sabem quem, são binários. Ali explica muito bem essa relação entre povo quântico e povo binário. E mais uma vez, aqui nesse canal tem muitos vídeos ajudando a entender tudo isso também. Então é só vocês conferirem. Então agora eu vou dar uma lida rapidinho nesse texto dessa matéria que eu indico para vocês acessarem. É uma matéria que eu fiz há muito tempo atrás, uns 3 anos e meio. De vez em quando
Quase todo ano eu atualizo a data dela para ela estar em evidência novamente no portal para quem puder acessar. E é isso, pessoal. Entra aí para vocês aprofundarem. Eu vou fazer essa leitura para a gente poder encerrar, que o vídeo já está ficando maior do que eu esperava, né? Então vamos lá. O cérebro de Deus, alquimia, 7 demônios versus 7 anjos. Para você compreender o tema em questão, principalmente os recém-chegados, você precisa aceitar o fato de que a estrutura cognitiva, consciencial e vibracional é onda da dualidade onda-partícula. O 7/12 é a estrutura, é o corpo da luz, o corpo da coerência, o cérebro cognitivo de Deus. Indico que veja essa matéria quem ainda não viu. Uma matéria que eu estava indicando na época, eu deixo também aqui nesse post. Esse vídeo relativamente antigo, do Mestre Bob Navarro, que aqui na época é relativamente antigo, agora é bem antigo mesmo. Esse vídeo antigo do Mestre Bob, que eu vou deixar aqui, é de extrema importância por mostrar a configuração cognitiva da luz, da percepção do espaço temporal. Muitos ainda têm dúvidas do que são os anjos e os demônios, mas essas dúvidas se dão sempre pelo mesmo fato: puxam para a forma algo vibracional. Ou seja, anjos e demônios são egrégoras, né? São pulsos, né? Emocionais, certo? Só que aí o que acontece? No desdobramento da nossa história, é uma longa história, eu já falei muito disso, o foco do vídeo nem é muito isso, mas vou explicar. No desdobramento de nossa história vai criando-se mitologias, mas as mitologias, por isso que elas são muito semelhantes, porque é a forma que cada um vai dar diante daquela vibração interna. Então elas vão começar a personificar. Esse é o anjo. Se for uma vibração mais puxando para o azul, para cima, você vai ter os anjos. Para baixo, você vai ter os demônios, forma de falar. Mas em cada lugar, e são os arquétipos, vamos chamar assim, né? Em cada lugar eles darão uma forma diferente, um nome, mas são sempre as mesmas essências, né? Muitos ainda têm dúvidas do que são os anjos e os demônios. Essas dúvidas se dão sempre pelo mesmo fato: puxam para a forma algo vibracional. Então é o que eu falei, né? Eles ficam confusos. O que é isso? Por quê? Porque fica dando forma. Como que por exemplo, os 12 anjos pode ser, vamos lá, Miguel, etc. Sendo que no outro lugar, entende? Eles não sabem como funciona isso por causa dessa mistura, né? Por não entender que esses nomes diferentes, ainda que tenham personalidades parecidas, é só a forma que cada um deu ali diante da sua crença, da sua cultura, do seu momento, né? A forma que foi dada. Por isso eles confundem. Mas tem que pegar e entender na essência. E você acessando esse artigo e assistindo os vídeos, fica mais fácil entender. Querem dar forma e temporizar algo atemporal. Querem limitar o atemporal. As mitologias vigentes desse giro querem limitar o infinito a coisas que foram escritas há 6.000 anos. Querem limitar o infinito a coisas que foram escritas com esses 6.000 anos, né? Pegar a onda e ver ela como partícula. E vendo esse resultado momentâneo, buscando que se trata do eterno. Esquecendo que se trata do eterno. Tem alguns erros aqui, eu tenho que consertar. Foram ludibriados pelos vocês sabem quem. Esquecendo que são quânticos e veem o mundo de forma binária. Aí eu faço um apelo aqui na época, né? Acordem, meus irmãos, os vocês sabem quem, que são binários. Os vocês sabem quem que são binários. Nós, os gentios, somos quânticos. Vou resumir um pouco aqui, senão vai ficar muito grande, né? Na verdade, pessoal, acho que eu nem vou ler isso aqui tudo não, porque senão realmente vai ficar extremamente grande. Vou finalizar por aqui, ó. Então, ó, o que precisa ser entendido, para eu não precisar explicar tudo novamente, é que existe um processo. Esse processo cognitivo, que é a realidade, por assim dizer, que é o mapa, né? Que é o território, aliás. Agora, qualquer forma de visualizar, de vislumbrar essas possibilidades infinitas, são os mapas que vão sendo posicionados, ou seja, as mitologias, as formas de verem o mundo, e assim por diante. Então, não há esse externo, tanto para os ateístas quanto para o espiritualista da New Age, tem que entender isso, não há o fora, né? O que é a possibilidade de experimentar, de se vivenciar uma realidade ou outra. Então, o que acontece? Realidade, por isso que o nome do vídeo é realidade individual e realidade objetiva.
O que vai diferenciar, porque olha aqui, se você pesquisar pelo Google mesmo o que é realidade objetiva, você vai encontrar, né? A realidade objetiva mostra a essência dos fatos, além de como poderiam ser de forma ideal, ou seja, a objetividade se refere ao realismo. A ciência se aprofunda especialmente no conhecimento da realidade, através da observação que mostra uma relação de causa e efeito. Isso você acha pelo Google. Mas o que acontece? A diferença da realidade objetiva e da realidade individual, em resumo aqui, só vou passar o conceito para vocês aprofundarem, é o seguinte. Uma realidade individual, você depende do mesmo processo, da mesma estrutura cognitiva para você vislumbrar. Mas a diferença o que seria a realidade individual? É aquilo que você planeja, que você sonha tanto no sentido de planejar para o futuro acontecer, quanto deitar e dormir. Então, a sua realidade individual, você pode planejá-la de que forma for, ou sonhar de que forma for. Se não compartilhar com os demais, vai ser só uma brisa sua. Então, essa é a realidade individual. A realidade objetiva é aquela que você troca com outras pessoas. Aí ela pode ser real. Entende? Senão ela só fica numa brisa sua. Então isso que precisa ser entendido. O mundo que é vivido hoje, e vocês entrando aí no link fixado, tem diversos vídeos para vocês aprofundarem. O mundo que é vivido hoje, ele não é um mundo escolhido conscientemente pelo coletivo, por cada indivíduo. Vamos viver esse tipo de coisa. Não, eles não compreendem que existe sim um povo que está no topo lá, oculto. Poucos sabem disso, e os que sabem pouco ainda, né? Pouco se sabe sobre eles, mas o fato é que existem. Então eles, através de cabala, conhecimento cabalístico, eles conseguem enganar as pessoas, né? Fazendo elas viverem de forma que elas pensam que estão criando sua realidade, que estão tendo escolhas, quando na verdade elas estão mantendo vivo, né? Mantendo acontecendo aquele mundo que eles planejaram, que na verdade já está se desfazendo, né? Muito assunto aqui para desenrolar. Então tem que ser entendido isso, que existe um povo que tem conhecimento, né, que através da mídia, dos veículos de informação, incluindo a escola, o currículo escolar, molda a mente, né, a intenção, a vontade da população para elas buscarem aquilo que eles querem que seja buscado. Então fica um looping que mantém acontecendo da forma que eles querem. Né? Então a pessoa entendendo isso, ela vai fazer o quê? Então o que deve ser feito? Você deve se unir, né? Por isso que a gente tem o Unibrasil e o nosso projeto de união, tem aí o Congresso Online, e entra aqui no site que vocês vão entender muito bem. Você tem que pegar e fazer o quê? Se unir em intenção, né? Não só em intenção como em atuação, com pessoas que já entenderam esse processo, e assim a gente construir um novo mundo, entendeu? Você começa os seus esforços, né? Tudo que você pega sua intenção e seus esforços e começa a canalizar para esse novo mundo, em união e concordância com as pessoas que entenderam isso também. Então você começa a refazer, né, uma nova forma de viver o mundo. Então o que acontece? Quanto mais alinhado com o território, que você tem o território, que é os momentos eternos, a estrutura de Deus, 7/12 momentos eternos, né? Que inclui a honra e o amor como base. Então, quanto mais a sua intenção e a desse coletivo que você se uniu, né, a sua intenção e a sua forma de atuar estiver embasado na honra e no amor, mais coerente será a sua intenção e a do seu coletivo. Então, mais forte será esse ambiente que ali você está criando agora. Você consegue compreender isso? Então, é óbvio que se você se unir a pessoas, e quanto mais o corpo se estruturar e aumentar baseando na honra e no amor, qualquer mitologia, qualquer mundo que você tenta desenvolver baseado na honra e no amor, vai abocanhar outros que são baseados em injustiças, e assim sucessivamente. Então, o resumo disso tudo o resumo de tudo que eu estou falando aqui é esse, entenda esse conceito, e para aprofundar mais uma vez, leia o livro, entra aí na matéria, porque não dá para passar tudo aqui, entende? Então por isso que é importante entender o conceito que eu estou passando, que é: só há solução para os reais problemas que estamos passando já, ainda que muitos não veem, mas que a cada dia que passe vai ficar cada vez mais evidente. A única real solução é a união. Portanto, que você pode ver, você pega até Afonso do canal Ciência de Verdade, você pega qualquer pessoa que está mais desperta de verdade, o que eles estão fazendo. Tem muitas pessoas, seja luciferianos, seja lá o que for, que estão construindo já comunidades. Para quê? Para unir pessoas. Quem pensa que vai conseguir passar por tudo que tem pela frente sozinho,
enfim, não vai passar sozinho, entende? Vai entender pela dor ou pelo amor, que precisa unir. Então, é basicamente isso. Espero que tenha ficado bem entendido. Então, a realidade objetiva, o que é? A realidade são possibilidades, entendeu? É relativo à realidade. Mas para ela ser objetiva, ela tem que ter uma concordância. Ou seja, pessoas querendo e focando a mesma coisa, entende? E de novo, quanto mais esse sonho, aquela coisa que eu sempre falo, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, é uma brisa. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Então o que acontece? Independente do que você esteja sonhando, isso só irá plasmar com consistência se for com união, certo? Então basta unir mesmo que você consegue criar alguma coisa, querendo ou não. Agora, quanto mais calcado na honra e no amor essa união for embasada, mais frutificará os propósitos e etc, né? Mais frutificará a intenção daquele povo que está unido. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço aí a participação de todo mundo que assistiu até aqui. Se ficou confuso, eu peço perdão, porque eu me esforço o máximo para tentar deixar bem claro e fácil o entendimento. Mas também eu explico que é necessário ter pacotes e pacotes de informação para a pessoa que está chegando agora a entender. E também a pessoa que chega precisa compreender que a gente vem falando desse assunto há muito tempo de diversas formas. Então a pessoa tem que ter um bom senso de, peguei a visão, entendi o conceito, mas parece que é achismo ou parece que é crença. Para você entender que é científico tudo que eu abordei aqui, você tem que realmente acessar outros conteúdos. Então é onde você vai precisar ver playlist desse canal, se você tem mais afinidade com a forma que eu falo. Mas eu indico de novo que vale esses livros, que entre aí na nossa escola. Se você não chegou aqui agora, é só entrar no link fixado aí e você vai acessar nosso portal, que ali tem muitos e muitos conteúdos. Tem técnicas também que a gente passa para membros, técnicas para todas as áreas que você possa imaginar, financeira, saúde e assim vai. Então a gente porta um conhecimento muito abrangente na questão metafísica, sabemos explicar tudo e qualquer coisa que você precisa entender, pode vir conversar com a gente que você vai ver que a gente consegue explicar. E ainda assim, mesmo com toda essa bagagem metafísica, nós damos focos nos reais problemas, o que dificulta muitos também da credibilidade. Porque eles pensam, muitos desses que se acham deuses quânticos, eles pensam que a gente está ludibriado num simples planeta prisão, né? Porque como que a pessoa vai valorizar, solucionar os nossos reais problemas, sendo que na cabeça dele ele está lutando ali para nunca mais encarnar aqui, porque aqui é um planeta prisão e assim vai. Compreende isso? Então é necessário ter o pé no chão, entender que não há isso. Se existe uma prisão, a prisão é na mente, entende? Porque tudo é cognição, tudo está dentro. E é isso, galera. Entendido esse conceito, vai de cada um ir aprofundar e compreender de fato o que eu estou tentando passar aqui. Mas é isso. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like, não te custa nada, é só um clique, mas faz toda a diferença para nós. Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Comentem mesmo, por favor, se está confuso, se ficou claro. E o seu comentário ajuda aí na propagação e também ajuda a construir mais conteúdos futuramente. Então, no mais é isso. Agradeço aí a participação de cada um. Fiquem com Deus e luz para nós.